Este é um vídeo para ser compartilhado sem dó. É para espalhar essa notícia para ver se a senhora Carmen Lúcifer levanta do sarcófago e vai fazer alguma coisa pela justiça eleitoral, já que desde o primeiro turno das eleições o que nós vemos são crimes. A moda caralho, a torto e à direita, literalmente, em todos os estados do Brasil e desta vez em São Paulo, o governador Talarico de Freitas, cara de areia mijada, convocou uma coletiva de imprensa para acusar que o Guilherme Boulos estaria sendo indicado do crime organizado. E como referiu-se, ele ainda disse: teve um salve. Que tipo de linguajar é esse que um governador de São Paulo pode utilizar para dizer aí que crime organizado estaria indicando que as pessoas votassem em Boulos? O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato? Algo extremamente grave, agora, há pouco mais de uma hora, uma declaração irresponsável e mentirosa do governador Tarcísio de Freitas, ao lado do meu adversário, querendo atribuir que crime organizado, PCC, teria orientado o voto em mim, sem apresentar nenhum tipo de prova. Prefeito, que eles estavam orientando a votar? Hã? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Até porque o ex-cunhado do Marcola, que trabalha, é funcionário da Prefeitura de São Paulo, é que está sendo investigado por coagir funcionários a votarem em Ricardo Nunes. E aparece exclusivo em fotos com o próprio Talarico de Freitas, cara de areia mijada. Isso é um crime eleitoral bárbaro. A própria esposa do Guilherme Boulos, ela flagrou nesta madrugada pessoas que estariam distribuindo santinhos e mensagens associando Boulos ao crime organizado. Ela flagrou junto com outro assessor dentro de um carro. Isso é crime eleitoral. Isso não pode ser conivente com nada aqui no Brasil. Isso não pode ser moral. Isso é ilegal, isso é criminoso, isso é trágico para a nossa democracia. E agora, qual é a atitude que a senhora Carmen Lúcifer irá tomar? Essa é uma denúncia gravíssima que deve ser apurada e, se necessário for, anular o segundo turno das eleições, porque é impressionante que um governador do estado, maior estado do Brasil, se preste a um papel tão baixo, tão vil e tão covarde como esse, por puro medo de perder as eleições em São Paulo no poder, pelo poder e pelo dinheiro. Acorda, Carmen! Babei. Algo extremamente grave, agora, há pouco mais de uma hora, uma declaração irresponsável e mentirosa do governador Tarcísio de Freitas, ao lado do meu adversário, querendo atribuir que crime organizado, PCC, teria orientado o voto em mim, sem apresentar nenhum tipo de prova. Esse é o laudo falso do segundo turno. Eu tive às vésperas do primeiro turno um laudo falso tentando me atribuir o uso de drogas. Foi desmascarado pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela imprensa. Agora, no dia da eleição, na boca do governador do estado, vem mais um ataque e uma mentira inacreditável, ao lado do meu adversário. Então, isso mostra, de um lado, o desespero dos nossos adversários e um ataque sem limite. De outro lado, alguém que está sentado na cadeira de governador se sujeitar a desempenhar um papel como esse para tentar influenciar no resultado das eleições. Isso é crime eleitoral e por isso nós acabamos de entrar no TRE
com uma ação de investigação eleitoral, é a ação mais grave que se pode entrar na Justiça Eleitoral, por abuso de poder político contra o governador Tarcísio de Freitas e o meu adversário, que é o beneficiário, e também pela divulgação de informação falsa. Visivelmente, houve um intuito de intervir com mentiras no resultado das eleições. Já disse para vocês, minha candidatura sofreu com isso no primeiro turno. Um laudo falso postado por outro adversário. E agora, no segundo turno, de maneira ainda mais grave, porque veio da boca de uma autoridade, do governador do estado de São Paulo, se utilizando da sua posição para poder inventar uma ficção, um absurdo, sem apresentar qualquer tipo de prova, numa enorme responsabilidade, e por isso acionamos a Justiça Eleitoral e deixo aqui a nossa cobrança para que a Justiça Eleitoral seja rápida no seu posicionamento, porque isso é inadmissível numa situação de normalidade democrática. É um nível de ataque, de baixaria, de mentira, que poucas vezes eu vi na história da democracia brasileira, vindo do governador do estado. Eu quero deixar aqui um apelo para os nossos eleitores, para quem quer a mudança em São Paulo, quem ainda não votou, que vá votar. Vá agora, saia de sua casa e vá votar, porque a virada está acontecendo em São Paulo e o maior sintoma disso é o ataque desesperado, mentiroso do nosso adversário, se utilizando do governador Tarcísio de Freitas e o governador se prestando a cumprir esse papel lamentável. O que o senhor acha que motivou para o governador falar justamente hoje, no dia da eleição, sobre esse suposto encontro aí, desse salto que o governador citou há pouco? O que o senhor acha que motivou ele a falar isso justamente hoje? Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque quando um adversário meu soltou uma mentira absurda, um laudo falso, boa parte da imprensa chamou de suposto laudo. Demorou um dia, ou 12 horas, para que a imprensa passasse a chamar de laudo falso, que era a realidade. Então, quando alguém faz uma acusação tão grave, é governador do estado, controla a Polícia Civil, que não apresenta provas, não é um suposto salve, é algo falso, que está sendo forjado para intervir no processo eleitoral. Eu só consigo ver uma motivação para o governador se rebaixar a isso. Desespero. Desespero porque sabe, e as pesquisas têm mostrado nos últimos dias, as ruas de São Paulo têm mostrado nos últimos dias que há uma virada em curso, há uma onda de mudança em curso. E o governador, num momento em que poderia ter pouco tempo para o desmentido, tentou influenciar a cabeça dos eleitores de São Paulo com uma mentira absurda, criminosa. Gente, é crime eleitoral. Por isso que nós entramos com a ação de investigação eleitoral por abuso de poder político e informação falsa. Candidato, qual que é o impacto direto que uma declaração como essa pode trazer no resultado das eleições? Não se sabe. Isso nós vamos saber quando abrirem as urnas, quando os resultados saírem às 7 horas da noite. Mas é grave, gente. Certamente, uma mentira dessa não me beneficia eleitoralmente. Beneficia o meu adversário, que o governador estava ao lado dele, fazendo campanha para ele. É uma coisa, assim, muito absurda, muito escancarada. Por isso que nós decidimos chamar aqui essa coletiva de imprensa. Eu estava descansando com a minha família aqui depois de votar, e votar com a minha esposa, e votar com a Marta Suplicy, minha vice, e acompanhar a minha avó de 100 anos, a dona Cida, para votar. Vim para casa para dar uma descansada para assistir a apuração. Mas quando estava vindo para cá, recebi essa informação assombrosa e decidi chamar vocês para virem aqui no Campo Limpo, na minha casa, para poder dar essa declaração, para evitar que a mentira prevaleça. Obrigado. Vou acompanhar na Casa de Portugal e depois para a Avenida Paulista. Vai dar uma descansada aqui ou já vai direto? Eu vou dar uma descansada, devo sair daqui umas 4h30 para ir para a Casa de Portugal. Com licença. Candidato, por favor, Rádio Gaúcha, Porto Alegre, a gente está acompanhando o seu dia a dia, o senhor falou, agora estou ao vivo aqui para Porto Alegre.
porque o Estado de São Paulo é muito importante. Gostaria que o senhor se manifestasse novamente sobre o que o senhor acabou de apresentar e a preocupação que o senhor tem com essa acusação que partiu do governador do Estado de São Paulo, por favor. Olha, eu acho que não tem precedente um governador de Estado inventar uma mentira deslavada no dia da eleição. Não foi nem na véspera, foi no dia da eleição para tentar influenciar os resultados eleitorais. Ainda mais em São Paulo, em que o governador tem um peso político maior, pelo que é o Estado. Então, é uma coisa inacreditável. Eu digo a vocês, juro para vocês que eu fiquei estarrecido. Eu desacreditei quando eu vi a notícia pela primeira vez. Porque é uma coisa que ultrapassa qualquer limite. Eleição se ganha, se perde. Agora, o governador do Estado inventar uma mentira sobre um adversário do seu candidato, usando a máquina, abusando do poder político, não há precedentes na história eleitoral brasileira de um fato tão grave como esse e do risco de se influenciar nas eleições. Por isso, repito aqui o apelo que faço aos eleitores da cidade de São Paulo, especialmente aos eleitores que querem mudança e ainda não foram votar. Vão às urnas. Uma ação como essa do governador só se justifica por desespero. Existe uma virada em curso. Eles estavam há 2 semanas achando que tinham ganho as eleições, desprezando o debate, desprezando a imprensa, não indo às sabatinas, cantando vitória antes da hora. Quando a cidade começou a se posicionar num outro caminho, foram para o desespero absoluto. Hoje mesmo nós já conseguimos uma liminar no Tribunal Regional Eleitoral por propaganda irregular do meu adversário. Ontem de madrugada entramos com uma denúncia de que o nosso adversário estava... cabos eleitorais dele estavam jogando materiais aqui no bairro do Campo Limpo, onde eu moro, em frente às escolas eleitorais, ontem, 11h30 da noite, me acusando de todo tipo de absurdo e de crime. Por sorte, tinha uma pessoa nossa perto, filmou a placa do carro, que já foi identificada. Estamos esperando a Justiça Eleitoral tomar algum posicionamento. Então, é um nível de desespero nessa reta final. Eu só não esperava que a autoridade maior do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, fizesse esse jogo tão baixo e se prestasse ao papel de inventar uma mentira para mudar o curso das eleições. Eu tenho esperança que isso não vai influenciar o curso das eleições e por isso reforço o apelo para as pessoas que querem mudança irem às urnas, as que não foram, até às 5 da tarde irem votar. O senhor mantém a confiança, Claro, mantenho a confiança. Eu acho que isso, inclusive, demonstra que a virada está acontecendo. Pensem bem, pensem comigo, por que é que o governador do Estado iria, ninguém acha que ele é ingênuo, dar uma entrevista coletiva e fazer uma acusação tão absurda e tão grave como essa, sem apresentar nenhum tipo de prova, a meio-dia e pouco, se eles acham que estão com a eleição ganha? Não tem justificativa para isso. Quais são as medidas que vocês estão tomando? Nós entramos já com uma ação de investigação eleitoral. Esse tipo de ação é a mais grave que tem no âmbito da justiça eleitoral, por abuso de poder político e por divulgação de informação falsa contra o governador Tarcísio e contra o nosso adversário, que é o beneficiado dessa manobra vergonhosa dele. Tá aí, portanto, Tele, a manifestação que vieram hoje, estamos ao vivo, agora. E, na verdade, ele tinha encerrado a entrevista para responder. Quem vai definir isso é a Justiça Eleitoral. Essa não é uma questão que a nossa ação entra. A nossa ação foi uma ação emergencial feita para poder reduzir danos desse impacto absurdo, dessa declaração criminosa do governador do Estado para beneficiar o meu adversário. Agora, espero que a Justiça Eleitoral haja de forma rápida e haja de forma contundente para que isso não vire uma prática institucional que corroa a democracia brasileira. O candidato, a assessoria do Nunes enviou agora uma série de medidas e ações contra o senhor, falando que o senhor foi condenado em mais de uma oportunidade por discurso falso nas redes sociais, enfim, tentando meio que relativizar o que aconteceu hoje. Como é que o senhor responde a essa questão? Olha, é inacreditável que alguém, depois de um fato dessa gravidade, queira relativizar o que aconteceu.
meu adversário teve direito de resposta na minha rede social, eu tive direito de resposta na rede social dele. Isso, a Justiça Eleitoral se posicionou, tem ações que dá, que não dá. Isso é uma coisa. Isso acontece em campanhas de todo o Brasil. Outra coisa é o governador do estado, repito aqui, gente, isso é muito grave, não é possível. O governador do estado, no dia da eleição, acusar um candidato opositor a ele, usando a máquina do governo do estado, abusando do poder político, insinuando apoio do crime organizado. Assim, não tem a menor possibilidade de comparar alhos com bugalhos. Eu acho que exatamente é esse desespero e a falta de resposta que faz com que nossos adversários respondam dessa forma. Obrigado, gente. Eu, Boulos, vamos ganhar, Boulos! Vamos ganhar 50! Virou, Boulos! Virou! Galera, agora os fariseus vão à loucura, porque eu dizer que Jesus Cristo está mais para comunista do que para a direita é uma situação. Agora um pastor afirmar que todas as pautas de Jesus são comunistas é uma coisa completamente diferente. E o pastor Caio Fábio, durante a participação em um podcast, afirmou que todas as pautas de Jesus são comunistas e ainda usou o livro de Mateus no capítulo 25, do versículo 35 ao 40 para fundamentar. Acompanha aí que é sensacional e já compartilha no grupo da igreja. Dá uma olhada. As pautas de Jesus são todas comunistas. Olha aí. Se ajudar pobre... Não, pobre é malandro. Parece que o evangelho não manda, que Jesus não disse, olha, entrem aqui, vocês são os benditos do meu Pai. Sim. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês foram me visitar, eu fui preso e vocês foram me ver. Pautas variadas de Jesus, todas assim. Hoje em dia, se você propuser uma coisa dessa, você é comunista. Exatamente. Não é o evangelho que propõe. E ainda que você diga, escuta, lê isso aqui. Não, mas isso aqui é comunista. Foi Jesus que falou, cara. Exatamente. Se Karl Marx iria nascer quase 2000 anos depois. Pois é. Essas pautas são infinitamente anteriores. Mas a cegueira é tão maluca e tão doida, e a religião cega mais do que qualquer outra forma de cegueira, porque dogmatiza a cegueira. É isso, galera. Jesus Cristo não veio para ser um homem rico. Jesus Cristo não veio para estar nos castelos, no meio dos reis, das rainhas. Ele veio para estar no meio dos pobres. Ele veio para proteger os menos favorecidos. E o pastor Caio Fábio, assim como o pastor Ed Renekiewicz, sempre trazendo uma reflexão muito coerente com aquilo que está no Evangelho, com aquilo que pede a Bíblia. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e já manda aí no grupo da igreja para esclarecer aquelas pessoas que são mais dogmáticas e que acham que Jesus Cristo, em alguma hipótese, poderia ser de direita. Tamo junto.